A história de Portugal nos mostra como uma pequena parte da Península Ibérica manteve uma existência à parte. Apresenta também um caráter dramático, especialmente durante a época em que Portugal esteve à frente das nações da Europa. O extraordinário vigor revelado deste cantinho da Europa na última metade do século XV e na primeira metade do século XVI é em todos os sentidos notável. Vejamos a origem do povo destinado a gravar na história o pioneirismo das grandes conquistas marítimas. Portugal foi originariamente habitado por homens das idades pré-históricas, e os vestígios desses antigos habitantes, seus utensílios e armas encontram-se frequentemente. A primeira onda migratória de Portugal foi a dos celtas, povo que habitava a Gália, onde hoje se localiza a França. Eles teriam se fundido com os íberos, habitantes locais, formando assim os celtíberos. Desde uma época muito remota, os celtíberos tinham aprendido a arte da escrita, e é um fato digno de ser observado que a formação das letras do seu alfabeto tem analogias com os caracteres gregos. Em 189 a.C., o romano Lúcio Emílio Paulo derrota os lusitanos. Viriato é considerado o primeiro herói português. Ele sustentou uma intensa luta contra os romanos desde 149 AC. Esta afirmação baseia-se na pretendida identificação que se estabeleceu na literatura portuguesa e tem sido aceita em geral, até os tempos mais recentes. Portugal foi completamente latinizado no tempo do Império Romano. Fundaram-se colônias e municípios romanos nos portos comerciais, como Lisboa e Porto, ou nos portos estratégicos das estradas militares. Adotaram-se em geral as instituições romanas e a língua latina sobrepujou os velhos dialetos célticos. Durante esses dias de paz e prosperidade, Portugal acolheu igualmente a religião cristã e abraçou-a tão cordialmente como a França e a Espanha, fundando subispados que ainda hoje existem. Nas coisas de ordem material, o domínio de Roma deixou vestígios profundos nas estradas e pontes construídas por essa raça de engenheiros, no aqueduto e ruínas do templo de Diana em Évora e outros monumentos. Este estado de paz sob Roma prolongou-se até o começo do século V, quando os godos chegaram a Portugal. O Império Visigótico deixou leves vestígios em Portugal, e a sua nobreza não invoca, à maneira da espanhola, a sua origem gótica. Quando da invasão árabe em Portugal, coube o governo do país aos moçárabes. Assim se chamaram os que, mantendo a sua crença cristã, adotavam todavia os costumes e língua dos árabes. Mas este pacífico estado de coisas não tinha de durar muito. A Península Ibérica, que se conservara próspera sob o poder dos romanos visigodos, estava destinada a sofrer séculos de encarniçadas guerras, que haviam de talar os campos e destruir as cidades, mas nas quais se formaria uma raça de bravos e cavaleirosos guerreiros. Na transição para o século X, quando o califado decaiu, os príncipes cristãos de origem visigoda, encastelados nas montanhas das Astúrias, redobraram os esforços nos seus ataques ao poderio que declinava. E no reinado de Afonso III, já os limites dos territórios cristãos se tinham fixado a sul e a sudeste. Na primeira metade do século XI, extinguiu-se finalmente o grande califado árabe. Os príncipes cristãos sustentaram contra eles incessantes e bem-sucedidas guerras. Em ambos os exércitos, os melhores soldados eram estranhos à península. De um lado eram africanos, do outro de origem goda, a flor da cavalaria do norte europeu, homens que vinham conquistar as suas esporas nas guerras contra os infiéis, admiradores e imitadores do herói El Cid. Entre os exércitos contendores, as populações da zona média da península eram esmagadas. As das montanhas do norte viam-se obrigadas a pegarem armas para seguirem seus senhores. E, um século ou dois mais tarde, as do centro fizeram-se também guerreiras, rechaçando os mouros para a África.
Em 1094, para resistir ao recrudescimento do poder muçulmano, Afonso chamou em seu auxílio a cavalaria de toda a cristandade. Entre os cavaleiros que vieram enfileirar-se no seu exército, contavam-se o conde Raimundo de Tolosa e o conde Henrique de Borgonha. Ao conde Raimundo deu Afonso a sua filha legítima e a Galiza, ao conde Henrique outra sua filha e os condados do Porto e Coimbra. Vai agora a história de Portugal distinguir-se da do resto da península. A partir do ano de 1097 que essa história tem o seu começo. O filho de Henrique da Borgonha foi o grande monarca Dom Afonso Henriques, o herói do seu país e o fundador de uma grande dinastia. Em 1097 estava constituído o poderoso Condado de Portugal. Para concluir essa história, deixo aqui uma bela citação do historiador brasileiro Pedro Calmon. Diz o panegirista de Afonso de Albuquerque que, certa vez, enfadado o capitão com a gente fidalga, encareceu o valor da sua peonagem, chamando-lhe de seus cavaleiros. Nesse episódio da conquista da Índia se detalha um fato, comum à elaboração social portuguesa, que é a interpenetração espontânea das classes naquela atmosfera de primores individuais e heróicos desatinos, em que, desde a antemanhã histórica, viveu a monarquia. Essa inclinação igualitária dos homens de guerra, sobretudo dos homens do mar, apurou-se nos tempos do infante, quando a aventura das viagens enobrecia justamente quantos nelas se engajassem, e culmina com o povoamento ultramarino, em que se confundem grandes e humildes, ou antes os últimos se tornaram os primeiros. Misturavam-se no tombadilho do barco como na história de Portugal se tinham misturado, nos castos romano-góticos, os seus antepassados semitas, helênicos, latinos, íberos, gauleses, africanos, para constituir a massa indiscriminada dos descobridores, o homem branco na passagem afoita para o mundo selvagem, o navegante do século XVI. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Vou deixar na descrição do vídeo e no card ao lado direito da tela o link para você acessar o vídeo em que conto toda a história do Império Marítimo Português. Fiquem todos com Deus e até a próxima.